No dia da sessão conjunta da Câmara dos Deputados com o Senado, para legitimar o resultado da eleição, Al Gore, como vice-presidente em exercício e presidente do Senado, presidiu o evento que consagraria oficialmente George W. Bush como o novo presidente. Se algum congressista quisesse objetar, as regras exigiam que ele ou ela tivesse o apoio de pelo menos um senador. Senhor presidente, e é com muito orgulho que o chamo assim, devo protestar diante da evidência de má conduta oficial, fraude deliberada e tentativa de cortar a participação. A presidência dos lembra votantes. que, de acordo com as normas oficiais do governo dos Estados Unidos, não são permitidos debates em sessões conjuntas. Obrigado, senhor presidente. E esclarecendo, senhor presidente, esta impugnação foi feita por escrito e assinada por numerosos membros da Câmara dos Deputados, mas por nenhum membro do Senado. Senhor presidente, foi escrita e assinada por vários colegas da Câmara e por mim, em nome de 27 mil eleitores do condado de Duval, dentre eles por 16 mil afro-americanos que foram privados de seus direitos civis nessa eleição. Mas a objeção está assinada por algum membro do Senado? Nenhum membro do Senado assinou. O Senado se absteve. Senhor presidente, este documento está assinado por mim em nome de muitos constituintes, principalmente os da 9ª Zona Eleitoral e todos os eleitores americanos que reconhecem que a Suprema Corte e não o povo dos Estados Unidos decidiu essa eleição. Esse documento está assinado por algum senador? Infelizmente, senhor presidente, nenhum único senador assinou. Infelizmente, não tenho autoridade sobre o Senado norte-americano. Nenhum senador assinou. Senhor presidente, a objeção está por escrito e assinada por mim e vários constituintes da Flórida. É necessário um senador, mas ele se absteve. Essa impugnação está escrito e assinada por um deputado e um senador? A impugnação está escrita e não me interessa se não foi assinada por um membro do Senado. A presidência ratifica o respeito às leis e reafirma que a assinatura de um senador... Nenhum único senador apoiou os afro-americanos no Senado. Um após o outro, eles receberam ordens para se sentarem e ficarem calados. É um dia muito triste para a América, senhor presidente. Nós não conseguimos encontrar um senador que aceite assinar as objeções. Eles se omitem, não assinando as objeções. O cavalheiro está suspenso. Cobertura da solenidade de posse de 2001, num dia desagradável em Washington, mas que poderia ser pior. O que nós queremos? Justiça! Justiça pra quando? Já! No dia em que George W. Bush foi empossado, milhares de americanos saíram às ruas numa última tentativa de recuperar o que lhes foi tirado. Atiraram ovos na limusine de Bush e conseguiram deter o desfile de posse. O plano de fazer Bush sair da limusine para a tradicional caminhada até a Casa Branca foi suspenso. A limusine de Bush acelerou para evitar um tumulto ainda maior. Nunca um presidente havia passado por isso no dia da sua posse. E nos 8 meses seguintes, as coisas não melhoraram para George W. Bush. Não conseguiu nomear juízes. Teve dificuldades para aprovar suas leis e perdeu o controle republicano no Senado. Seu índice de aprovação nas pesquisas caiu. Ele já começava a ser visto como um presidente sem futuro. Com tudo dando errado, ele fez o que qualquer um de nós faria. Tirou férias. Nos seus 8 meses de governo anteriores a 11 de setembro, George W. Bush esteve de férias, segundo o Washington Post, 42% desse período. Se jogar bem, vão dizer que eu não trabalho. Não era surpresa o Sr. Bush precisar de uma folga. Ser presidente dá muito trabalho. O que o senhor diz a essas pessoas que alegam que suas férias são longas demais? Elas não sabem o que é trabalho. Os
estou fazendo muitas coisas. Não é preciso estar em Washington para trabalhar. É incrível o que se pode fazer por telefones e faxes. Obrigada, senhor presidente. E você já verificou os faxes? Já. O que vai fazer o resto do dia? Karen Hughes está vindo para cá. Nós vamos trabalhar. E eu acho que em Washington não trabalharia tanto quanto aqui. Estou analisando algumas ideias para... Você vai ver, eu pretendo tomar algumas decisões muito importantes que oportunamente serão tornadas públicas. Na primeira vez em que o encontrei, ele me deu bons conselhos. Governador Bush, sou Michael Moore. Comporte-se, viu? Arranje um emprego de verdade. E trabalho era uma coisa que ele conhecia bem. Alguém aí vai querer mingau? Relaxando em Camp David. Navegando em Kennebunkport. Tudo bem? Ou sendo um vaqueiro no rancho do Texas. Adoro a natureza, adoro pegar meus cães e ir passear. Oi, como vai? George W. Bush passou o resto do mês de agosto no rancho, onde a vida era menos complicada. Tatus cavam o solo em busca de insetos. E eu, certo dia, saí de casa e lá estava o Barney, cavando um buraco, à procura de um tatu. Foi um verão inesquecível. E quando terminou, foi para o seu segundo lugar preferido. Em 10 de setembro, encontrou-se com o seu irmão na Flórida, onde olharam alguns arquivos e encontraram-se com pessoas importantes do local. Naquela noite, ele dormiu numa cama coberta por lençóis de linho francês. Em 11 de setembro de 2001, quase 3.000 pessoas, incluindo meu colega Bill Williams, foram mortas no maior ataque estrangeiro em solo americano. Os alvos foram centros financeiros e militares dos Estados Unidos. Se alguém o viu ou sabe onde ele está, por favor, ligue para nós. Ele tem 2 filhos, pequenos, 2 filhinhos. No momento do ataque, o Sr. Bush estava se dirigindo para uma escola na Flórida quando foi informado sobre o primeiro avião que atingiu o World Trade Center, que os terroristas já haviam atacado 8 anos antes. O Sr. Bush decidiu prosseguir com a sua manobra publicitária. Bom dia, meninos e meninas. Bom Vamos dia. ver como estão lendo. Leiam as palavras rapidamente. A primeira... Gato. Isso mesmo. A segunda... Casa. Bom. Agora vamos virar a página e tentar ler sem erros. Quando o segundo avião atingiu as torres, o chefe do Estado-Maior entrou e disse para o Sr. Bush: "O país está sendo atacado." Sem saber o que fazer, sem ninguém para lhe dizer o que fazer, nem mesmo o serviço secreto disponível para lhe dar proteção, o Sr. Bush permaneceu sentado e continuou a ler Minha Cabrinha Favorita com as crianças. Passaram-se quase 7 minutos sem que ninguém fizesse nada. Enquanto estava sentado na sala de aula, teria pensado que deveria ter trabalhado mais? Que deveria ter feito pelo menos uma reunião para falar de terrorismo com o seu chefe de contra-terrorismo?
Ou será que o Sr. Bush lembrou-se do motivo que o levou a cortar a verba de combate ao terrorismo do FBI? Quem sabe ele tivesse se arrependido de não ter lido o relatório de segurança que recebeu em 6 de agosto de 2001, dizendo que Osama Bin Laden planejava atacar os Estados Unidos sequestrando aviões. Mas talvez ele não tenha se preocupado com a ameaça terrorista porque o título do relatório era vago demais. Creio que o título era Bin Laden determinado a atacar os Estados Unidos. Um relatório como esse faria alguns homens saltarem. Mas como fez nos dias anteriores, George W. Bush foi pescar. Os minutos corriam e George Bush continuava sentado naquela sala de aula. Estaria pensando, tenho me relacionado com o pessoal errado? Qual deles me ferrou? Foi o cara para quem os amigos do meu pai enviaram armas? Foi aquele grupo de fundamentalistas que me visitou quando eu era governador? Ou foram os sauditas? Droga, foram eles. Mas acho melhor pôr a culpa nesse outro cara. Nos dias que se seguiram ao 11 de setembro, o tráfego aéreo comercial e privado parou. O FAA decidiu fechar todos os aeroportos dos Estados Unidos. Essa decisão atingiu o pai do presidente, o ex-presidente Bush, que foi obrigado a pousar em Milwaukee. Milhares de viajantes ficaram retidos. Entre eles Rick Martin, que era esperado na entrega do Grammy Latino. Nem mesmo Rick Martin podia voar. Mas falando sério, quem queria voar? Ninguém, exceto os Bin Laden. Havia aviões autorizados pelos mais altos escalões do governo a pegar familiares de Osama Bin Laden e outros sauditas e levá-los para fora do país. A Casa Branca designou aviões para retirarem os Bin Laden e numerosos outros sauditas. Cerca de 6 jatos particulares e 2 dúzias de aviões comerciais retiraram os sauditas dos Estados Unidos, incluindo os Bin Laden, depois de 13 de setembro. No total, 142 sauditas, entre os quais 24 parentes de Bin Laden, foram autorizados a sair do país. Osama era visto como a ovelha negra da família e, por esse motivo, cortaram o relacionamento com ele por volta de 1994. Mas, na verdade, é muito mais complicado do que isso. Quer dizer que Osama teve contato com os outros membros da família? Isso mesmo. No verão de 2001, pouco antes de 11 de setembro, um dos filhos de Osama casou-se no Afeganistão e vários membros da família foram ao matrimônio. Os Bin Laden? Exato. Quer dizer, não cortaram relações completamente. Isso é um exagero. Agora em Larry King Live, vamos receber o príncipe Bandar, embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos. Havia 24 membros da família Bin Laden. Eles... Aqui? Na América. Estudantes e Sua Majestade não achou justo que essas pessoas inocentes corressem... algum risco. Por outro lado, nós entendemos os sentimentos que se formou e, com a cooperação do FBI, nós os retiramos. Esse é o agente aposentado do FBI, Jack Clunan. Antes de 11 de setembro, ele era um agente da Força Tarefa Conjunta FBI-CIA contra a Al-Qaeda. Como investigador, não queria que aquelas pessoas tivessem partido. Acho que no caso dos familiares de Bin Laden teria sido prudente mandar uma intimação, obrigá-los a vir até nós e fichá-los. Fichá-los. É o procedimento correto. É. Depois disso, quantas pessoas foram retiradas de voos que vinham para o país? Elas eram nativas do Oriente Médio ou tinham traços semelhantes? Detivemos centenas de pessoas por semanas ou meses. Às vezes, as autoridades fizeram alguma coisa quando os Bin Laden saíram do país? Não, eles foram identificados no aeroporto, examinaram os passaportes deles e os identificaram. É a mesma coisa que fariam conosco? Exato. Entrevista, passaporte, o que mais? Nada. Não sei quanto a vocês, mas geralmente, quando os policiais não conseguem encontrar um criminoso, eles não costumam querer falar com os familiares para descobrir onde acham que ele pode estar? Não sabe onde ele pode estar? Se souber alguma coisa, avise-nos. Quer ir à delegacia dar um depoimento? Isso vai demorar. Você tem tempo. Meu tempo é dinheiro. Mande a conta. Eu lhe fiz uma pergunta. Você não pergunta, responde. Não esqueça que eu pago o seu salário. Sente, vou fazer jus a ele. É assim que os policiais agem.
O que houve aqui? Acho que precisamos saber mais sobre isso. Vai ser necessária uma investigação muito séria. O que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e quem autorizou. Imagine o que aqueles pobres coitados sentiram quando tiveram que saltar do prédio para a morte.
O parceiro da James Baker, que ajudou Bush a escapar da CVM, era um homem chamado Robert Jordan, que quando George W. tornou-se presidente, foi nomeado embaixador na Arábia Saudita. Após o fiasco da Hurricane, os amigos do pai de Bush deram a ele um cargo em outra diretoria, numa empresa que pertencia ao Carlyle Group. Investigamos para saber que empresas lucraram com o 11 de setembro. Chegamos a essa empresa, o Grupo Carlyle. O Grupo Carlyle é um conglomerado multinacional que investe em indústrias controladas pelo governo, como telecomunicações, saúde e particularmente defesa. Tanto George W. Bush como George H.W. Bush trabalharam no Grupo Carlyle, que era a mesma empresa que tinha a família Bin Laden entre seus investidores. O Grupo Carlyle estava realizando sua reunião anual de investidores na manhã de 11 de setembro no Ritz-Carlton Hotel, em Washington. E nessa reunião estavam presentes todos os parceiros do Carlyle. James Baker, provavelmente John Major e sem dúvida George H.W. Bush, que partiu na manhã de 11 de setembro. Shafik Bin Laden, que é meu irmão de Osama Bin Laden, estava na cidade para cuidar dos investimentos da família no Carlyle. Todos eles reunidos viram quando os aviões atingiram as torres. Na verdade, a família de Bin Laden investiu num fundo de defesa, o que ironicamente, significava que quando os Estados Unidos reforçavam suas defesas, a família Bin Laden lucrava investindo através do Grupo Carlyle. Nosso comandante supremo, o presidente George W. Bush. Dono de empresas armamentistas, o Grupo Carlyle era essencialmente a 11ª maior fornecedora de itens de defesa dos Estados Unidos. Muito obrigado. É dona da United Defense, a fabricante do tanque de guerra Bradley. O 11 de setembro garantia à United Defense um ano muito lucrativo. 6 semanas após o 11 de setembro, o Carlyle decidiu vender as ações da United Defense ao público e, em dezembro, lucrou em apenas um dia $237 milhões. Mas, infelizmente, com as atenções voltadas para os Bin Laden, apesar de serem grandes investidores do Carlyle, eles foram forçados a recuar. Todavia, o pai de Bush continuou como consultor da diretoria do Carlyle na Ásia por mais 2 anos. É tão inconveniente quanto parece saber que George W. Bush se reuniu com a família Bin Laden quando Osama já era um terrorista procurado, bem antes de 11 de setembro. É muito incômodo para os americanos saber isso. George H.W. Bush é um homem que tem, obviamente, uma penetração inacreditável na Casa Branca. Ele recebe boletins da CIA, o que, sem dúvida, é um direito de qualquer ex-presidente, mas poucos ex-presidentes fazem uso desse direito. Ele, sim. E eu acho que, de muitas formas, eles se beneficiam da confusão que ocorre quando George H.W. Bush visita a Arábia Saudita pela Carlyle. Encontra-se com a família real e a família Bin Laden. Estaria ele representando os Estados Unidos da América, ou estaria representando um grupo de investimento, ou estaria representando os dois? O interesse do grupo é ganhar dinheiro e não governar o mundo. Fazer engenharia de manobras políticas ou coisa assim. O objetivo deles é ganhar muito dinheiro e eles têm se saído muito bem. Gostaria de publicar a sua opinião. Na visão da Casa Branca, não existe conflito ético no fato do ex-presidente Bush e o ex-secretário de Estado, Jim Baker, usarem suas ligações com líderes mundiais para representar um dos mais importantes negociantes de armas militares, o Grupo Carlyle? O presidente crê que sua família agirá conforme os códigos de ética, todos eles, e que os respeitarão como se deve. Digamos que um grupo de pessoas, por exemplo, o povo americano, pague a você $400 mil por ano para ser o presidente dos Estados Unidos. Aí, um outro grupo investe em você, em seus amigos e nos negócios deles, $1,4 bilhão durante anos. De quem você vai gostar? Quem é o papai? Como está o senhor? Porque foi essa a quantia que a realeza árabe e seus sócios deram para os Bush, para os amigos deles e para seus negócios, durante as últimas 3 décadas.
Nada como uma reunião onde a gente pode encontrar... Seria exagero dizer que, quando a família Bush acorda, pensa no que é melhor para os árabes, em vez do que é melhor para você ou para mim? Olá, e o senhor? Porque 1 bilhão e 400 milhões de dólares não compra apenas vários voos para fora do país. Compra muito amor. Cedo ou tarde, essa relação especial com um regime que a Anistia Internacional condena como infrator dos direitos humanos voltaria para assombrar os Bush. Após o 11 de setembro, aquilo tornou-se um constrangimento e eles não queriam que ninguém fizesse perguntas. A investigação deveria começar no dia 12. Não havia razão para não começar. 3.000 pessoas morreram. Foi assassinato e deveriam investigar logo. Primeiro, Bush tentou impedir que o Congresso investigasse o 11 de setembro. É importante para nós não dizer como obtemos as informações. É o que o inimigo quer. E estamos diante dele. Quando não conseguiu deter o Congresso, tentou impedir que a Comissão Independente de 11 de setembro fosse criada. A posição do presidente foi uma fuga à história. Foram realizadas investigações paralelas no caso de Pearl Harbor e no do assassinato de Kennedy. Mas quando o Congresso acabou sua investigação, a Casa Branca de Bush censurou 28 páginas do relatório. O presidente está sendo pressionado para divulgar o relatório. O governo informou à NBC que parte das fontes secretas eram árabes. Nós temos uma cooperação extraordinária para o chefe King e Hamilton. Não recebemos o material de que precisávamos e precisávamos dele desde o início e o tempo passando. Testemunharia perante a comissão? Essa comissão? Eu não testemunho, mas terei prazer em recebê-los. De que vai servir? Há um vazio no meu coração. E está no meu coração desde 11 de setembro. Perdi meu marido. Foram 15 anos. Agora eu estou só. Eu preciso saber o que aconteceu com ele. Eu fiquei sabendo o resultado da necrópsia. Ele era a minha vida. Eu não tenho futuro. Eu estava assistindo uma aula e me perguntaram o que eu faria nos próximos 5 anos. Se eu não acreditar nessa comissão, eu não sei que razão terei para viver. Então ela é muito importante. Muito importante. Entende? Obrigada. Ignorados pelo governo Bush, mais de 500 parentes das vítimas de 11 de setembro processaram a realeza árabe e outros. Que advogados o ministro da Defesa árabe contratou para defendê-los? A firma de advocacia da confiança da família Bush, James A. Baker. Bom, aqui estamos nós entre os 3 marcos mais importantes da América. O Hotel Watergate e o Centro Empresarial, o Kennedy Center ali adiante e a Embaixada da Arábia Saudita. Dá para dizer mais ou menos quanto os árabes sauditas investiram na América? Ouvi falar em cerca de 860 bilhões de dólares. 860 bilhões? Bilhões. Isso é muito dinheiro. Muito, E que percentual de nossa economia isso representa? Parece muita coisa. Bom, o investimento árabe em Wall Street em ações ordinárias americanas chega perto dos 6 ou 7% da América. Eles têm uma boa fatia da América. E a maior parte é aplicado em empresas de lucro certo. O Citigroup, o Citibank, seu maior acionista é árabe. A AOL, Time Warner, tem grandes investidores árabes. Eu li que os árabes têm $1 trilhão em nossos bancos e é dinheiro deles. O que aconteceria se um dia eles sacassem esse $1 trilhão?
$1 trilhão seria um grande golpe na economia. É, dá pra imaginar. Sr. Moore, posso lhe falar um instante? Claro, claro. Como vai? Como vai? Bem, eu sou Steve Kimball, do Serviço Secreto. Estou só averiguando uma informação. Claro. Está fazendo um documentário sobre a embaixada da Arábia Saudita? Eu estou fazendo um documentário. E parte dele cita a Arábia Saudita. Embora estivéssemos longe da Casa Branca, por alguma razão, o Serviço Secreto apareceu para saber o que fazíamos diante da embaixada da Arábia Saudita. É isso. Não, tudo bem. Eu queria que o senhor entendesse que nós só precisamos saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Tá. Eu não tinha percebido que o Serviço Secreto protege as embaixadas estrangeiras. Isso não é costume. Não, e eles não dão problemas? Os sauditas? Eu não posso comentar isso, senhor. Tudo bem. Eu vou tomar isso como um sim. Obrigado. Obrigado ao senhor. Pode-se concluir que o príncipe Bandar talvez seja o embaixador mais protegido nos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos cede a ele 6 seguranças. Considerando que ele, sua família e a elite saudita possuem 7% da América, talvez não seja uma má ideia. O príncipe Bandar era tão íntimo dos Bush que era considerado como da família. E tinham até um apelido para ele, Bandar Bush. 2 noites após o 11 de setembro, Bush convidou Bandar Bush para uma conversa e um jantar particulares na Casa Branca. Embora Bin Laden fosse saudita e o Al-Qaeda tivesse sido criado com dinheiro saudita, e 15 dos 19 sequestradores fossem sauditas, lá estava o embaixador saudita jantando normalmente com o presidente, no dia 13 de setembro. Sobre o que eles conversaram? Estariam se solidarizando ou comparando informações? Por que o governo de Bandar proibiu que os investigadores americanos falassem com os parentes dos 15 sequestradores? Por que a Arábia Saudita relutou em bloquear os bens dos sequestradores? Os dois foram até o balcão Truman para que Bandar fumasse um charuto e tomasse o seu drink. Distante dali, além do Potomac, estava o Pentágono, parcialmente em ruínas. Será que o Sr. Bush disse ao príncipe Bandar para não se preocupar, porque ele já tinha um plano em ação? O senhor foi trabalhar no dia 12 de setembro disposto a planejar uma resposta para o Al-Qaeda. Vamos falar sobre a resposta que o senhor obteve dos altos escalões do governo. Naquele dia, o que o presidente disse? O presidente, bastante intimidador, deixou bem claro para mim e meu pessoal que desejava que voltássemos com a notícia de que o Iraque estava por trás daquilo, porque ele já planejava fazer alguma coisa contra o Iraque muito antes desse momento. Ele citou algum outro país que não fosse o Iraque? Não, de jeito nenhum. Foi Iraque, Saddam, investiguem, me informem. E as perguntas eram mais sobre o Iraque do que o Al-Qaeda. Exatamente. Não mencionou a Al-Qaeda. E qual foi a reação do secretário de Defesa Donald Rumsfeld e do assistente Paul Wolfowitz? Bom, Donald Rumsfeld disse, quando sugerimos bombardear as bases da Al-Qaeda no Afeganistão, ele disse que não tínhamos alvos certos no Afeganistão. Vamos atacar o Iraque. E nós dissemos, mas o Iraque não tem nada a ver com isso. Mas não fez a mínima diferença. O primeiro motivo para irmos ao Afeganistão era óbvio. A Al-Qaeda havia nos atacado, e todos sabiam que a Al-Qaeda estava no Afeganistão. O povo não ficaria sossegado se não atacássemos o Afeganistão. Afeganistão. Estrelando George W. Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney e Tony Blair. Os Estados Unidos começaram a bombardear o Afeganistão 4 semanas depois do 11 de setembro. O Sr. Bush alegou agir assim porque o governo talibã no Afeganistão havia abrigado Bin Laden. Eles vão sair do esconderijo. Eles vão sair. Vão ter que sair. Sairão das tocas. Vamos forçá-lo a sair da toca. Apesar de seu discurso duro, Bush, na verdade, pouco fez. E o que ele fez foi lento e fraco. Ele mandou apenas 11 mil soldados para o Afeganistão. Havia mais policiais aqui em Manhattan, nas ruas de Manhattan, do que soldados lá no Afeganistão. O presidente estragou a resposta ao ataque. Deveria ter ido direto a Bin Laden. As tropas só chegaram ao lugar onde Bin Laden estava 2 meses depois. 2 meses? Deram a um assassino em massa que atacou os Estados Unidos 2 meses de vantagem? Quem, em seu juízo perfeito, faria isso?
Não foi um bom tiro? Bom, muito bom tiro.